Olá, olá a todos, muito boa noite, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica, o nosso primeiro direto desta rentrée. E deixem-me dizer-vos que o meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica e que fui professora na universidade durante 15 anos. Há 10 anos iniciei aqui o meu percurso profissional na farmácia comunitária e, portanto, sou farmacêutica comunitária. Também sou a fundadora e a diretora do Instituto Farmcare, mas hoje estamos aqui no contexto das Dicas da Farmacêutica, um projeto dedicado à população em geral, com o objetivo de promover a literacia em saúde, que está presente no Instagram, no Facebook, no YouTube e também num site www.dicasdafarmaceutica.pt. Hoje, o tema do nosso direto é a higiene íntima nas crianças. E a Leti, que é um laboratório espanhol com mais de 100 anos e que tem uma gama específica para os cuidados de higiene das nossas crianças. Este laboratório tem uma gama específica, que dizia eu, que se chama Letifem, em concreto com produtos concebidos, formulados especificamente para a higiene das nossas crianças, e lançou-me um desafio a mim e ao meu ilustre convidado desta noite, que é um médico pediatra conhecido de todos vós, de todos nós, subejamente conhecido, que é o Dr. Hugo Rodrigues. E eu passo desde já a chamar o Dr. Hugo Rodrigues para se juntar a nós neste direto e para abordarmos esta temática da higiene íntima nas crianças que tantas dúvidas e questões levanta, e desde já agradecer a todos o facto de terem colocado tantas questões nas perguntas que colocámos nas stories. Já convidar o Dr. Hugo Rodrigues, que eu já ouvi, já está aqui entre nós. Ora, boa noite. Olá, Dr. Hugo, como está? Tudo bem? Bem disposto? Sempre. Um bocadinho cansado, dia de trabalho, mas faz parte. Todos com um nós, restinho não é? de energia para estarmos aqui agora todos a conversar um bocadinho, até porque o tema é super interessante e de certeza que haverá muitas dúvidas e até alguns mitos que faz sentido ir quebrando ao longo da nossa conversa. Exatamente, muitos mitos e muitas dúvidas, e desde já agradecer, como eu dizia, a si por ter aceito o convite, à Leti por ter promovido esta nossa conversa e a todas as pessoas que entretanto colocaram imensas questões nas nossas stories de ontem, de anteontem. Eu peço também desculpa, que estou aqui um bocadinho com a minha voz afetada, mas creio que não vai aqui afetar a nossa conversa. Doutor Hugo, deixe-me só muito rápido. Deixe-me só agradecer à Leti, como é lógico, o convite para estar aqui presente e agradecer a si também esta partilha de espaço digital e por fim, e não menos importante, a todas as pessoas que estão presentes e que se vão juntando. O desafio é mesmo colocarem as vossas dúvidas para tentarmos responder, dentro do possível, a todas elas. É isso mesmo. Eu é que agradeço, Dr. Hugo, ter desde logo aceito o convite com uma agenda como a sua, que sabemos que é muitíssimo preenchida. Mas antes de avançarmos, dizia eu, deixe-me apresentá-lo, por favor, embora todos nós já o conheçamos, nomeadamente dos vários meios de comunicação social, mas não posso deixar de dizer que o Dr. Hugo é médico pediatra no Hospital de Viana do Castelo, autor do site Diatria para Todos, e eu recomendo desde já que todos passem a seguir e a visitar a página no Instagram e a visitar frequentemente, porque está repleta de diversos conteúdos muitíssimo interessantes, de uma forma muito simples e clara, que são transmitidos para todos nós. Agradecer-lhe também aqui este seu empenho e a sua dedicação na promoção da literacia em saúde. Em meu nome pessoal, muito obrigada. E tenho que dizer também algo mais, porque ficaria muito incompleto se eu apresentasse apenas desta forma. E então deixem-me dizer-vos que o Dr. Hugo é docente na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Eu acho que podemos começar a conversar do resto, isso não é assim tão importante. Deixe-me só dizer os livros que já escreveu, por favor. Tá então. bem, okay. Pode ser, não se zangue comigo. Não. É autor de 3 livros, que também recomendamos a leitura a todos. A Pediatria para Todos, Primeiros Socorros, Bebés e Crianças, e o seu livro mais recente, o livro do seu bebê. Exatamente. Vou acrescentar um quarto, que é o livro mágico do Ovo João, que é um livro que eu tenho para crianças, não para pais, mas de histórias infantis para crianças também, já agora. E que também vi no site e não sabia se podia dizê-lo aqui ou não. Mas ainda bem que fez essa foram histórias escritas para os meus filhos e que partilho com toda a gente. Bom,
um comunicador nato, e hoje vamos falar sobre a higiene íntima nas crianças, que Exatamente. muitas dúvidas têm suscitado, como eu dizia, e muitas pessoas colocaram questões nas nossas stories. A começar pelo facto da pele ser aqui o nosso maior órgão, mas a pele não é toda igual. Usamos um shampoo para lavar o cabelo, um gel de banho, e nas nossas crianças, será que faz sentido usarmos um gel adequado ou algum produto específico para a zona íntima? Pois, aqui a questão prende-se na nossa evolução. Nós tínhamos só um produto, o sabão, antes até do sabonete, que dava teoricamente para as zonas todas. Depois, à medida que a ciência foi evoluindo, nós fomos percebendo que as diferentes partes do corpo têm, como é lógico, necessidades diferentes também, de forma a corresponder, eu diria se calhar aqui a dois grandes aspectos que vão voltar à conversa várias vezes hoje durante a noite. Um tem a ver com o famoso pH da pele, ou seja, é o equilíbrio ácido-base, ou seja, a qualidade mais ácida ou mais básica da pele, das diferentes partes do corpo, que, como é lógico, tem que ser respeitado. Se é naturalmente diferente nos locais distintos, tem que ser respeitado e, se possível, vamos tentar usar produtos que respeitem essas diferenças. E outro aspecto que está intimamente ligado a este do pH tem a ver com algo que tem merecido estudos recentemente e cada vez há mais investigação nesta área, que é o chamado microbioma da pele. O conjunto de bactérias que habitam em nós, nós estamos muito formatados para falar do microbioma, da microbiota do intestino, do trato gastrointestinal, porque efetivamente é o microbioma que nós temos mais conhecimento. Todos nós sabemos, e quem não sabe, já agora se calhar vai achar piada esta curiosidade, 3 a 5 quilos do nosso peso corporal são bactérias que habitam em nós, a maior parte no intestino. Temos mais bactérias no intestino do que células humanas em nós. Portanto, estamos a falar de um 10 número vezes mais. astronómico, muito 10 mais, um número vezes mais. astronómico, mas é importante perceber que a composição das bactérias não se prende só ao intestino. Ou seja, nós no intestino temos umas bactérias, no estômago temos outras, no nariz temos outras, nos ouvidos temos outras, na região genital temos outras, seja a vagina nas meninas, nas senhoras, seja o pênis nos meninos e nos homens, na pele da região axilar temos outras, na pele da região genital também temos outras. Portanto, estamos a falar de composições de bactérias diferentes que não são só uma casualidade. Ou seja, o tipo e a quantidade de bactérias que nós temos em cada local são fundamentais para que esses locais estejam saudáveis e possam desempenhar as suas funções de forma adequada. No intestino, mais uma vez, temos muito conhecimento, no resto da pele também é importante, porque a pele é um local de defesa, é o nosso maior órgão, cobre o corpo todo, serve essencialmente como primeiro mecanismo de barreira para proteger a entrada no nosso organismo de micro-organismos ou outro tipo de agressões, mas não é só isso. Tem uma capacidade de reagir aos estímulos também diferente, tem uma capacidade inflamatória diferente. E até grande parte dessa capacidade inflamatória de reagir aos diferentes estímulos tem a ver com a composição de bactérias que estão disponíveis lá. Portanto, nós devemos respeitar, do ponto de vista físico, as diferenças da pele nos locais distintos, mas também do ponto de vista de composição das suas bactérias, e estas duas são preocupações que nós devemos levar sempre desde o nascimento e que, se calhar, seguramente vamos voltar a elas hoje durante a nossa conversa. Ô, doutor Hugo, e essa composição, nomeadamente na zona genital, vai variando à medida que vamos crescendo, não é? Claro. E, portanto, varia nas crianças, depois a puberdade e nas mulheres férteis e na menopausa. Essa composição e esse pH, justamente que evidenciou aqui, portanto, as funções da microbiota e a própria microbiota vão sendo diferentes. Exatamente. A região genital é uma região particular porque está sujeita a uma série de estímulos diferentes. Tem a questão do estímulo de outros locais do corpo, que é o estímulo do contacto com as superfícies, com a roupa, particularmente, mas tem também, ao longo da vida, principalmente nas meninas e nas senhoras, até mais, embora no sexo masculino isto também aconteça, influência hormonal que vai editar as características físicas distintas da pele e, portanto, vai ajudar a selecionar as bactérias. Portanto, como eu disse, isto está tudo interligado. Eu, com um pH,
por exemplo, mais ácido, vou selecionar algumas bactérias para viverem naquele meio e vou eliminar outras. Com um pH mais alcalino, vou selecionar outras bactérias e vou eliminar ainda outras. Portanto, basicamente isto é um jogo, isto é muito dinâmico, não é algo estanque. O que nós sabemos, por exemplo, sobre a microbiota, o microbioma intestinal, é que ele só fica mais ou menos estável a partir dos 2, 3 anos de vida. Os 1000 dias de vida, não é? Os Os 1000 primeiros dias, 1000 dias de exatamente. vida. Portanto, é fundamental, logo desde o nascimento, dar os estímulos Cuidarmos, certos não é? ao intestino para que se possam fixar lá as bactérias certas. E à medida que nós temos este conhecimento, vamos também importando o conhecimento do intestino para as outras partes do corpo. E ao importar, percebemos que a região genital deve também ser cuidada logo desde o nascimento para respeitar as suas diferenças. Como eu disse há pouco, ao longo do crescimento, do desenvolvimento, nós temos aqui algumas nuances, nomeadamente a puberdade, que marca uma mudança drástica em toda a composição corporal. A partir do momento em que nós temos a influência de hormonas sexuais, seja no sexo masculino, seja no sexo feminino, nós vamos ter a composição corporal a mudar de forma radical. E muda, por exemplo, na percentagem de massa gorda e percentagem de massa magra, muda na percentagem de gordura que a nossa pele tem, e depois com as consequências todas de acne, pontos negros, essas coisas todas, e muda também, muito particularmente no sexo feminino, mas no sexo masculino também, o pH e a composição das bactérias que existem na região genital. Isto, como é lógico, nós podemos já perceber o porquê. A natureza desenhou-nos muito bem. E é muito fácil perceber que até a adolescência os órgãos genitais não têm grande importância, mas a partir da adolescência, a partir do momento em que se inicia a idade fértil, e vai-se dar também, alguns, o início da vida sexual, e aquela região que não tinha grande utilidade diferente, digamos assim, seria quase só como um conduto para eliminar urina, pouco mais, vai passar a desempenhar uma função diferente. E a função diferente que se vai aprender com questões como potenciar a fertilidade, mas também como potenciar o prazer da estimulação da região genital. Portanto, tudo isto tem que ser percebido desta forma dinâmica e quase como um jogo que se vai desenrolando. Portanto, nós devemos cuidar esta composição da microbiota desde o nascimento, percebendo que, ao contrário de outras microbiotas, nós temos aqui um local, um momento específico que vai ditar uma diferença. E, portanto, a partir daí, os cuidados terão que ser também diferentes. Não quer dizer que os hábitos sejam diferentes, mas se calhar o uso dos produtos, se calhar não, de certeza, o uso dos produtos tem que ser diferente. Também têm que ser específicos para essas alterações que ocorrem. É um clichê dizer que as crianças não são... Desculpa, é um clichê dizer que as crianças não são adultos em miniatura, mas é verdade. E, portanto, as crianças não são mesmo adultos em miniatura e por isso é que nós, felizmente, temos ciência por trás que nos vai dando o conhecimento para ter produtos, e estamos hoje especificamente a falar de higiene íntima, mas podemos falar de nutrição, podemos falar de outro tipo qualquer de produtos específicos para... Da dermatite atópica, e hoje é o Dia Mundial da Dermatite Atópica. Exatamente. Portanto, produtos específicos para lidar com as particularidades das crianças e não só importar o conhecimento dos adultos, porque claramente isso ia nos deixar um bocadinho desfalcados em termos de qualidade de conhecimento. Doutor Hugo, foi muito curioso e muito interessante, eu gostei muito que tivesse começado e que tivesse dado aqui uma particular ênfase à microbiota intestinal, porque isso explica bastante bem que, de facto, as fezes nos nossos bebés e nas crianças é um conteúdo riquíssimo em bactérias e levedura, e como a cândida, por exemplo, e outras leveduras, vírus, etc. E que quando na fralda, mas agora se pensarmos já um bocadinho, quando deixam as fraldas, não é? De facto, há aqui riscos, determinados riscos de determinadas infecções e situações que podem advir justamente quando uma higiene não é feita adequadamente e com os produtos adequados. Claro, a proximidade do ânus à região genital é um problema. A natureza continua a desenhar-nos bem, não vou colocar isso em causa, mas esta proximidade... Mas as meninas são diferentes dos meninos. Claro, mas a forma que a natureza tem de lidar com isso, como é lógico, foi criar pHs diferentes, foi criar mecanismos de defesa naturais contra as bactérias potencialmente nocivas, que são bactérias que existem, bactérias e outros micro-organismos que existem no intestino e que são interessantes lá, mas que fora do intestino não têm interesse nenhum. E, portanto, esta característica diferente, nomeadamente o pH, como eu disse, que vai selecionar as bactérias, vai servir para ajudar a combater a colonização por bactérias que não sejam adequadas. Claro que não há nenhum sistema infalível
E este também não é um sistema infalível. Por isso é que nós devemos ajudar e tentar promover uma boa higiene íntima para ajudar o organismo a desempenhar essa função. É clássica o ensino da forma como as crianças se devem limpar quando vão à casa de banho. Isto é clássico, isto é muito importante, sempre evitando a contaminação do ânus para a região genital, mas não chega a isso. É importante também fomentar uma lavagem da região genital adequada. Isto tem que ser ensinado às nossas crianças, e eu sei que vou bater no ceguinho, mas usar produtos que permitam manter as capacidades de defesa que eu falei para trás, sem comprometer essas capacidades de defesa. Porque se for um produto que vai alterar o pH, nós vamos comprometer essas capacidades de defesa. E depois esta proximidade pode favorecer o surgimento de infecções, e muitas vezes é isso que acontece. E a Leti tem justamente uma proposta de produto para fazer essa higiene, como disse, da lavagem, para as meninas e para os meninos. E eu creio que é a única no mercado a ter aqui um produto específico para a higiene dos meninos, da gama Letifen, pediátrico, feminina e masculina. E, em concreto, respeitando este pH fisiológico que o Dr. Hugo estava aqui a referir, e não só ajudando a alimentar as bactérias boas, porque a Letifem, a gama pediátrica, o gel feminino e o masculino, de menino, são ricos em pré-bióticos. E os pré-bióticos vão ser aqui o alimento bom para as bactérias boas que o Dr. Hugo estava justamente a dizer e que precisam de ser alimentadas e bem cuidadas nesta zona para evitar outro tipo de infecções. Quanto mais bactérias boas nós fixarmos, mais elas próprias vão servir como armas, digamos assim, como guerreiros para combater as bactérias nocivas. Portanto, mais uma vez, perceber todo este dinamismo que vai acontecendo ao longo deste processo. Sim, não é só eliminar as nocivas, é manter as boas, porque as boas depois também vão ajudar a eliminar as nocivas, e isto tudo é um círculo vicioso. Um equilíbrio, não é? Exatamente. Doutor Hugo, e indo aqui ao encontro do que estava a dizer e às perguntas que nos fizeram, eu aproveitava para colocar aqui algumas das questões, que é: com que idade é que as crianças devem começar a fazer a sua higiene diária, íntima? Se nós acreditarmos naquilo que eu estava a dizer, que efetivamente nós temos peles diferentes e locais diferentes do organismo, faz sentido que, ao termos cuidado com a higiene corporal, a higiene íntima esteja também associada. Não é muito lógico estar a dissociar completamente uma coisa da outra. Porque, no fundo, é como dizer, eu tomo banho, mas não lavo o braço direito. Isto seria estranho, não é? Portanto, a higiene íntima pode e deve ser começada logo desde o nascimento. É fundamental. Perceber que higiene a mais também é errado. Atenção que a higiene, mesmo usando produtos bons, tudo que seja a fricção, tudo que seja utilizar alguns químicos muito bons que sejam, vão mexer na tal composição da microbiota. E, portanto, a higiene esse é um mais aspecto muito errado. importante. Eu acho que está a Exatamente. sublinhar um aspecto muito importante. Desculpe interrompê-lo, mas é que de facto a lavagem excessiva pode causar mais danos do que benefícios. Exatamente, tem que ter esse cuidado e por isso é que se fala muito também na questão dos banhos logo aos recém-nascidos, se deve ser todos os dias, se deve ser dia sim, dia não, se deve ser de 3 em 3 dias, enfim. Depois há pessoas que ficam horas a dissertar sobre isto, quando na verdade também não é preciso tanto tempo. Mas a lavagem excessiva pode desequilibrar também um pouco a composição química e a composição microbiológica das diferentes partes do corpo. Portanto, tem que se encontrar aqui um equilíbrio. Eu não consigo dizer, como é lógico, que deve ser só de 2 em 2 dias, por exemplo. Porque isto vai depender muito se a criança fez mais cocó ali, se transbordou da fralda, se transbordou... Assim, isto tem que se usar um pouco o bom senso. Agora, se me perguntar os cuidados específicos com a região genital, podem haver começar logo desde o nascimento sem problema nenhum. E quando começam a ir à casa de banho sozinhos? Nas creches... Como é que devemos ensinar às nossas crianças? Que cuidados? Pois, eu atrevia-me a falar logo, até antes um bocadinho, quando se começa o desfralde. Quando se começa o desfralde. As fraldas... Então vamos seguir aqui a sequência cronológica. É isso. As fraldas têm o problema, entre aspas, de manter a umidade e o calor, e que pode favorecer o surgimento de micro-organismos nocivos, ou o crescimento de micro-organismos nocivos, e favorecer o surgimento de algumas infecções, mas são uma barreira física contra a curiosidade das crianças. E isto é verdade.
porque as crianças são naturalmente curiosas, e ainda bem que assim é, mas enquanto têm a fralda, elas têm mais dificuldade em manipular a sua região genital. A partir do momento em que, em que iniciam o seu desfralde, elas começam a manipular mais a região genital. Não tem nada, não tem problema nenhum que elas conheçam o seu corpo. Nós adultos somos muito mais complicados que elas. Nós, como é lógico, também atribuímos aqui uma conotação um bocadinho mais sexual à região genital, que as crianças não atribuem de todo, nem acho que deva ser essa a questão. Portanto, elas exploram, elas gostam de mexer, às vezes os pais ficam preocupados, puxou muito a pilinha, será que vai magoar, será que não vai? As crianças não se magoam, elas próprias, portanto, se estão a mexer é porque estão confortáveis, se estiverem desconfortáveis param, elas próprias se regulam, não é por aí. Agora, a verdade é que a partir do momento em que elas começam a manipular mais a região genital, não nos podemos esquecer que elas manipulam com as mãos. Não é? O claro. Risco de contaminação passa a ser muito maior. Até porque as crianças não lavam sempre as mãos, e, portanto, e mesmo que lavem, também tem a composição depois, as bactérias das mãos são diferentes, portanto, esta manipulação vai aumentar o risco de surgirem outro tipo de infecções, não as da fralda, como por exemplo a candidíase, que é mais frequente com a fralda do que sem a fralda, mas outro tipo de situações, nomeadamente as balanites, que são as infecções do pênis nos meninos, e as vulvovaginites, que são as infecções da região vulvar e vaginal das meninas. E que são muito comuns. Extremamente comuns, quer umas, quer outras. Associado a isto, ou se nós continuarmos a progredir, para além desta manipulação, quando as crianças passam a adquirir alguma autonomia na ida à casa de banho, já ultrapassando o desfralde, que está estabelecido, e passam a ir autonomamente à casa de banho, temos outro problema, que é a questão da forma como se limpam, ou da sua higiene após fazerem o xixi ou fazerem o cocó. Esta questão... E essa foi uma pergunta muito frequente. Como é que as crianças deveriam fazer a sua higiene exatamente quando fazem, principalmente cocó? Foi uma das perguntas que mais lhes foi colocada nas stories. Se com toalhitas, se com papel higiênico, como é que deveriam fazê-lo? Da frente para trás, as toalhitas nos pequeninos são mais práticas, embora mais uma vez aqui temos de ter cuidado que do ponto de vista químico podem não ser as mais equilibradas. Mas pronto, mas acabam por ser menos agressivas do ponto de vista de fricção, são mais confortáveis e, portanto, também temos que perceber que a região genital é uma região muito sensível. E a maior parte das crianças pequenas também gostam muito de lavar a região genital, os meninos não gostam de puxar a pele da pilinha para trás e lavar, dizem que dói, as meninas também não gostam muito, dizem que dói. Na verdade, não dói, é uma sensibilidade maior que eles vão aprender a conhecer à medida que conhecem o seu corpo também. E, portanto, isto tem que ser treinado, tem que ser trabalhado, deixá-los explorar e nunca forçar. Pronto. Claro que esta maior sensibilidade é maior com um papel seco do que com uma toalhita. Portanto, nós aqui temos que ir pesando as duas situações. Eu diria que no início as toalhitas podem ser mais confortáveis, mais agradáveis para eles e podem ser usadas. Atenção só às toalhitas que se escolhe, tentar escolher as mais neutras possível. E depois, à medida que a criança vai crescendo, pode-se começar a usar papel. Mais uma vez, eu podia estar aqui a inventar um número, mas não existe nenhuma idade a partir da qual se passa a usar papel higiênico em vez de toalhitas. Eu não consigo dizer isto, vai depender de cada criança, de cada contexto, de cada família. O que é importante foi aquilo que eu comecei por dizer de início, sempre da frente para trás, para evitar a passagem de bactérias do ânus para a região genital, porque essas são potencialmente patogénicas e são potencialmente causadoras de infecções. Exatamente. Portanto, esse cuidado é que tem que estar sempre presente. E eu agora ia aqui ver que já tínhamos aqui algumas perguntas. Que produtos usar em higiene íntima dos meninos, criança-menino? O ideal é tentar sempre utilizar produtos específicos por género, ou seja, tentar para as meninas utilizar produtos específicos para meninas e para os meninos tentar usar produtos específicos para meninos. A diferença da pele, das partes do corpo, também se manifesta entre géneros. Se bem que antes da puberdade a diferença não é tão grande, ela existe. Depois da puberdade é ainda mais marcada e esse cuidado é ser redobrado. Mas ela existe logo desde o início. Até porque a região genital das meninas não é só pele. Também tem outro tipo de revestimento que se chama mucosa, que é o revestimento interno do organismo, se queremos dizer assim, é a nossa pele interna. Portanto, a vagina é revestida por mucosa e não por pele. E este contacto entre pele e mucosa vai ditar também diferenças. Eu espero não estar a ser muito chato com estas explicações. Não, é importantíssimo. A zona externa, a zona íntima é muito importante.
A verdade é que a zona íntima é composta por pele e por mucosa, por este revestimento externo e interno, Exato. portanto, estas diferenças acentuam ainda mais as diferenças de género e a necessidade ou a preferência que nós devemos dar em utilizar produtos específicos de género. E se me permite acrescentar, e uma vez que foi a Leti aqui que nos convidou, e a Leti, suponho eu, tanto quanto eu sei, é o único, de facto, laboratório que disponibiliza aqui uma resposta para os meninos, formulada especificamente para respeitar estas características da microbiota que estava a referir e do pH fisiológico, e temos esta opção aqui para dar uma resposta aqui muito objetiva, ainda aqui no contexto da nossa live, da Leti, que é o gel íntimo pediátrico para meninos e também há para meninas. E aqui temos mais questões, e eu passava aqui. Nos primeiros meses de vida, como higienizar e com que tipo de produtos a zona genital das meninas? Pois nós já fomos respondendo um bocadinho a isso, tentar usar É produtos verdade. específicos para meninas, tentar evitar uma higiene excessiva. Às vezes as pessoas perguntam, principalmente bebés pequeninos, têm aquelas secreções mais esbranquiçadas dentro dos grandes lábios, se devem retirar, se não devem retirar. Essas secreções esbranquiçadas são secreções naturais, ou seja, não tem a ver propriamente com acumulação de fezes ou algo do género. Não há dúvida nenhuma que quando há fezes na região genital, elas devem ser retiradas sempre. Não há E o dúvida mais depressa nenhuma. possível, não é? Sim, essas não há A dúvida. mudança Embora da nós aqui, fralda. exatamente, portanto, isso aí não temos dúvidas. Quando não tem fezes, é um bocadinho mais discutível se deve limpar sempre, se não deve. Pronto, eu não me choca que se deva fazer uma higiene íntima logo desde o nascimento, com o cuidado só de não ser excessivo. A escolha dos produtos é que é importante. Tal Externamente. como para o resto do Outro corpo ponto também. importante, que eu às vezes, aqui no meu dia Externamente, a dia sempre. na farmácia, Sim, sempre outras dúvidas que externamente. surgem é se estamos sempre a falar da zona externa. Sim, zona externa, sempre. O mesmo na adolescência e quando as meninas começam a ser menstruadas, também há aqui às vezes muitas dúvidas até sobre se devem fazer um duche vaginal ou não após a menstruação. E isso está completamente contra. Não sei, o doutor Hugo, o que é que nos diz Sim, sobre isso? sim, a higiene deve ser externa. Nós não estamos propriamente preparados para lavar a parte interna do nosso corpo, seja da região genital, seja intestinal, seja o que for. Portanto, não estamos propriamente preparados para isso. Portanto, o ideal é lavar só externamente. E disse há pouco que de facto era muito comum as vulvites e as vulvovaginites nas meninas. Sim, E tem às a vezes até ver de uma maneira recorrente. Sim, tem a ver com vários fatores. É o desfraldo, a perda da barreira da fralda e a manipulação. Outro, também que já falamos, com a autonomia na ida à casa de banho e o poder não se limpar também. Portanto, isso também será outro dos fatores. E há um terceiro fator Ou, que é desculpe interrompê-lo, e às bastante... vezes limparem-se mal. É isso, não se limparem tão bem, Não tão limparem-se bem, não mal. é? E as cuequinhas É acabam isso, por sim, ficar sujas e temos ali um sim. ambiente propício. Propício, exatamente. E um terceiro fator, que também é muito frequente, que são as infecções por parasitas, por oxiúrios. Os oxiúrios são os parasitas muito pequeninos, não é muito fácil ver, embora alguns pais às vezes veem, principalmente à noite, que é quando eles se exteriorizam mais, que tem a ver com o contacto, principalmente com solos contaminados, e é uma infecção bastante comum e que pode dar estas vulvovaginites, principalmente de repetição, se não forem tratados estes parasitas. Às vezes não é fácil distinguir se serão parasitas ou não. Basicamente os sintomas que dão são os sintomas da vulvovaginite, que é uma comichão na região genital, um ardor, podem dar algum corrimentozito, mesmo em crianças pequenas, mas caracteristicamente também estes parasitas dão comichão na região do ânus. E esta é uma dica importante que eu deixo. Se for uma menina que tem uma vulvovaginite, tentar averiguar sempre se também tem comichão anal, na região do ânus, porque se tiver, provavelmente serão parasitas e não chega só a usar produtos de higiene íntima, temos que dar um desparasitante também. É das poucas situações em que está indicado fazer um desparasitante. Agora, hoje em dia não se faz de forma preventiva, faz só de forma curativa e esta é uma das situações em que nós vamos utilizando com alguma frequência os desparasitantes. É sempre importante identificar a causa e tratar a causa. Sim, se não chegarmos a causa, vamos estar a dar tiros no escuro, podemos acertar, Claro, mas por não podemos mais mandar ao lado. higiene e mais adequada que seja, não será o suficiente. Exatamente. Doutor Hugo, estava aqui uma questão, que já voou, já voou esta questão. Bom, não sei se a senhora que colocou esta questão quer colocar novamente, porque entretanto
voou. Estão mais pessoas a juntar-se a nós e aquela pergunta já... Eu começava por uma menina de 5 anos e de repente a pergunta desapareceu aqui, aqui no nosso chat das perguntas. Portanto, se quiser colocar diretamente no balão com um ponto de interrogação ou recolocar no chat, agradecíamos que o fizesse. Mas estávamos a falar então das meninas e deste risco muito grande de terem vulvites e vulvovaginites. Portanto, aqui uma inflamação na zona vulvar ou na zona vulvar e vaginal. É importante tratar a causa, mas muitas vezes não há uma causa que nós consigamos identificar especificamente, não é, doutor Hugo? 75% das vezes é uma causa inespecífica, como dizia há pouco. Nem procuramos, nós não fazemos nenhum tipo de análise para saber que tipo de micro-organismo está presente. Porque, na verdade, isto também não é muito relevante. Após a puberdade é diferente, atenção. Após a puberdade, muitas vezes procuramos, porque podem estar micro-organismos de transmissão sexual, estamos a falar de situações diferentes. Agora, em crianças, nós nem pesquisamos porque não é muito importante. E porquê? Porque, na maior parte das vezes, a situação resolve-se utilizando apenas os mecanismos naturais de defesa. O que nós temos é que reforçar esses mecanismos. Nós não damos tratamento para as vulvovaginites, a não ser produtos de higiene íntima adequados, de forma a minimizar os sintomas, a recuperar rapidamente os mecanismos de defesa naturais daquela região e combater naturalmente a infecção. Tirando quando temos a suspeita dos parasitas, basicamente é isso que nós fazemos, é reforçar a higiene, acreditando na nossa capacidade natural de defesa, o que também é interessante. Doutor Hugo, e podemos complementar essa higiene íntima nessas situações com alguns cremes que podem ajudar a aliviar alguns sintomas, como o prurido, às vezes há uma irritação, um certo eritema, a pele fica avermelhada. E para além disso, para além dos sintomas, a criança depois coça porque tem comichão, a pele fica ainda mais irritada e temos aqui um círculo vicioso. O objetivo, sempre, em qualquer situação médica, quando nós vamos fazer um tratamento, é tratar o problema e aliviar o desconforto, aliviar os sintomas. Às vezes, basta um tipo de tratamento que faz isso tudo, outras vezes não. Portanto, se nós tivermos uma criança com sintomas, faz sentido reforçar as medidas naturais de defesa com uma boa higiene íntima e, por que não, aliviar esses sintomas também com um creme calmante, cicatrizante, reparador, que possa ajudar a minimizar os sintomas e a criança ficar mais confortável. E aqui, por exemplo, e mais uma vez, estamos numa live da Leti, não é? Há outras opções, mas a Leti, de facto, é líder de mercado neste segmento pediátrico e também tem aqui uma opção que dá resposta justamente a isto que o Dr. Hugo estava agora mesmo a referir, que é o creme vulvar pediátrico, que vai aliviar esses sintomas de desconforto na zona vulvar, na zona externa. O problema do desconforto da região genital... Pois, é que as crianças, ao coçarem, é normal, é instintivo coçar, vão fragilizar a pele e vão favorecer o agravamento da infecção. Por isso é que faz sentido, mais uma vez, tentar quebrar estes círculos viciosos para fomentar uma recuperação mais rápida e mais eficaz da situação. E já temos aqui mais uma questão. Ora, a menina de 5 anos, muito bem. Eu já não fazia um live há algum tempo, desconhecia esta questão, estes balãozinhos estão muito bem feitos. O balão é ótimo porque as perguntas não voam. Pois, antigamente isto era tudo assim em catadupa e era difícil. Era, exatamente, e assim permite-nos responder a todas de um modo muito organizado e sistemático. E aqui temos a questão. A minha menina de 5 anos queixava-se muito que ardia quando lavava o pipi. Mesmo com os produtos próprios para a higiene íntima. Oi, como é que conseguimos ver aqui tudo? Peço desculpa. Já está. Ora, mesmo com os produtos próprios, para a higiene íntima acontece o mesmo, portanto, arde muito. Será normal? Neste momento estou a usar produtos de uma marca X, da Mostela, e ela agora não se queixa. Se não tem queixas, portanto, é normal arder ou não? Estamos bem. É normal arder, porque a pele está inflamada e porque pode ter as tais escoriações da criança arder. Agora, nós temos que perceber que nem todas as comichões vaginais ou vulvares são vulvovaginites infecciosas. Há situações inflamatórias que podem dar sintomas parecidos. E, portanto, isto é uma regra básica para qualquer situação de saúde. Se for uma evolução típica, ou seja, uma criança destas queixas, são queixas relativamente comuns,
a pessoa vai tratar como se tratam estas situações e se a evolução for favorável, vamos acreditar que acertamos na nossa intuição, no nosso diagnóstico. Se a evolução não for típica, ou seja, a criança começa a aplicar e em vez de ficar melhor, até fica pior, ou não melhora nada ao fim de 3, 4 dias, provavelmente a causa será diferente. E aí sim, implicação para uma observação médica. Sempre. Claro. Antes pode existir ou não, principalmente se for uma criança, uma família que já tem conhecimento, não é obrigatório uma observação médica, mas se não for evolução normal, ou se até correr bem, mas estiver sempre a surgir, a recorrência Claro. pode acontecer, mas não é normal que a criança esteja sempre com esse tipo de queixas, faz sentido ser vista. Há outras situações, eu tenho meninas que têm patologias de pele dessa região e que implicam tratamentos completamente diferentes e que às vezes se confundem, numa primeira fase, se confundiram com vulvaginites de repetição. Claro. Por outro lado, também há muitas situações inespecíficas, portanto, sem uma causa específica, e onde por si só a higiene pode ser, com produtos adequados, pode por si só ser suficiente até para resolver algum desconforto que possa existir. São quase todos, por isso é que nós temos de estar atentos à evolução típica, principalmente nestas situações comuns, foi aquilo que eu disse. Sendo situações muito comuns, a evolução esperada é a resolução dos sintomas, que é o que acontece na maior parte das vezes, aí ficamos tranquilos. Quando isso não acontece, é importante perceber que há situações que não são exatamente as que estava à espera e aí implica uma observação médica, porque provavelmente vamos ter um tratamento e uma orientação completamente diferentes. E nos meninos também as balanites são muito comuns. Sim, os fatores de risco são os mesmos. Aqui nos meninos eu acrescentaria um que tem a ver com a chamada fimose, que é o facto da pele do pénis, o prepúcio, estar mais apertadinho em alguns meninos. Se estiver mais apertado, vai dificultar a saída das secreções, vai dificultar alguns mecanismos de defesa naturais e pode ser um fator de risco também para as balanites. As balanites são as infecções da ponta do pénis que se manifestam por dor ao urinar, que às vezes os pais pensam que é uma infecção urinária, mas caracteristicamente também esta dor não está só presente ao urinar, está presente também ao toque. A ponta do pênis está mais vermelha, está mais inchada, pode ter algum corrimento também, alguma saída de pus, e portanto é uma infecção local que se trata com produtos de higiene, mas não só, porque esta infecção, as balanites, são infecções bacterianas, são infecções muito desconfortáveis e, portanto, aquilo que nós fazemos, para além de tentar com a higiene favorecer os mecanismos naturais, é aplicar uma pomada com antibiótico e muitas vezes também com anti-inflamatório, com um corticoide, para diminuir de forma mais rápida os sintomas, um pouco também à semelhança do que falamos para trás, tentar aliviar o desconforto da criança o mais rápido possível para que ela possa recuperar também mais precocemente. Temos aqui já mais questões. Boa noite, Dr. Hugo. Uma questão abonada, se é mito ou verdade. Existem pessoas, eu vou ter que fazer assim, senão não consigo ler. Existem pessoas que quando estão com ardor lavam a zona genital da menina com chá de camomila, com um medicamento caseiro, natural. Pode esclarecer-me se está correto ou não? Eu não consigo dizer que está incorreto. Não consigo dizer que está incorreto. E, efetivamente, há alguns estudos que tentam avaliar a capacidade calmante da camomila, principalmente pelos seus efeitos anti-inflamatórios. Pronto, não me parece incorreto. Aquilo que eu posso dizer é que o efeito também não é geralmente profundamente espetacular. Pode acalmar um bocadinho, mas não é profundamente espetacular. Portanto, ter alguma cautela. Para além disso, perceber que um chá de camomila feito em casa pode não ser só um chá de camomila. Podemos ter aqui outro tipo de partículas presentes no chá que não estão controladas, não estão referidas porque são excipientes ou são contaminantes, digamos assim, do chá, e esses nós não fazemos ideia do efeito que têm. Provavelmente o efeito não será significativo, eu percebo isso, mas na verdade nós não conseguimos garantir a segurança desse tipo de produtos. Portanto, eu aconselharia alguma cautela, não vou dizer que é errado, não vou dizer não o façam porque estão a fazer mal aos vossos filhos, mas tendo nós produtos específicos e controlados cientificamente, tenho alguma relutância. Eu não sou nada contra as mesinhas e nada. Eu cresci a beber xarope de cenoura da minha avó. Não me fazia nada à tosse, mas era ótimo. Eu tenho saudades daquele xarope doce que a minha avó fazia. Não tenho nada contra as mesinhas, mas o problema é que tudo que seja assim caseiro
arrisca-se a ter alguns contaminantes, concentrações diferentes e, portanto, tendo nós a ciência tão evoluída e tantos controlos de qualidade para todo o tipo de produtos, não só para os que estamos a falar hoje, mas para qualquer tipo de produtos, se calhar pode não ser a melhor opção estar a escolher mesinhas caseiras. E já temos aqui mais questões também. Bom, hoje estamos a falar de higiene íntima nas crianças. Eu já vi aqui uma questão sobre dermatite atópica, pois hoje é o Dia Mundial da Dermatite Atópica. Alguns poderiam pensar que iríamos conversar sobre isso, mas de facto estamos a conversar sobre higiene íntima nas crianças. Aqui é outra questão também que sai um bocadinho fora do nosso contexto de hoje. E vamos ver se há aqui mais sobre higiene íntima. Esta já respondemos, esta também e esta também, pronto. Portanto, dermatite atópica e outras questões não são hoje, não serão hoje, neste direto. Hoje temos aqui que no tempo que temos, e que está quase a esgotar-se, temos que nos concentrar aqui na higiene íntima, que foi o tema que nos propusemos conversar um bocadinho. Doutor Hugo, crescem, as meninas crescem, os meninos crescem e passam uma outra fase. Vem a menstruação, puberdade, e tudo se muda, o tal pH, a microbiota. As glândulas da pele e da mucosa, as glândulas são estruturas que nós temos na pele, nas mucosas, que vão servir para produzir substâncias para proteger a nossa pele. Sejam substâncias que vão lubrificar, sejam substâncias que vão alterar o pH, sejam substâncias que vão dar algumas características químicas também diferentes, tudo sempre numa perspectiva de defesa e de controle desta microbioma, desta microbiota que fomos falando. A maior parte das glândulas da pele e destes locais são sensíveis à ação das hormonas sexuais. E as hormonas sexuais começam a ser produzidas a partir da puberdade, a partir do momento em que os testículos começam a entrar em funcionamento e a partir do momento em que os ovários começam a entrar em funcionamento. Claro que nós associamos a puberdade nas meninas ao surgimento da menstruação, embora a puberdade comece antes disso. Portanto, a partir do momento em que as meninas começam a ter maminhas, já estão a iniciar a sua puberdade e, portanto, já a partir daí faz sentido olhar para os produtos de forma diferente. Embora, se não for antes, a partir do momento em que existe a menstruação, sim, acho que aí, inevitavelmente, devemos olhar para os produtos de forma diferente, tentando aqui utilizar produtos já da gama de adultos e não da gama pediátrica. Ou então, se houvesse uma gama intermédia. Mas as características da região genital, seja das raparigas, seja dos rapazes, já não falo de meninas e meninos, falo de raparigas e rapazes, na pós-puberdade, já se assemelham às características dos adultos. E, portanto, aí nós já devemos ir dar os produtos dos adultos e deixar cair os produtos pediátricos, porque as particularidades das crianças deixaram de fazer sentido nessa situação. Nomeadamente nas meninas, a questão do pH, não é? Que se altera bastante e que praticamente neutro passa a ácido, não é? A ácido, e, portanto, muito devido à existência de bactérias específicas que vão já não vamos usar este, ácido. Mas no caso da Letifem, desta gama, passaríamos a este, ao gel íntimo diário, já com um pH fisiológico adequado a esta alteração e também de uma microbiota que agora é riquíssima em lactobacilos. Em lactobacilos, produtores de ácido lático e outras substâncias que vão favorecer este pH ácido, que é o pH mais adequado a esta microbiota e já agora também é um pH adequado à mobilidade dos espermatozoides, o que vai facilitar depois, mais tarde, quando se quiser engravidar, vai facilitar o transporte dos espermatozoides até ao útero e, eventualmente, favorecer também a possibilidade de uma gravidez. Portanto, a natureza desenha-nos todo encaminhando para uma finalidade e, neste caso, essa finalidade deve ser mantida, esses mecanismos devem ser todos mantidos para otimizar o funcionamento das diferentes partes do corpo. Hoje falamos da região genital, mas podemos estar a falar de outra zona qualquer. Exatamente. E aí, mais uma vez, a necessidade, como dizia há pouco, da ciência que está por trás da dermocosmética na formulação de todos estes produtos, que por vezes, inclusivamente, utilizam fitoterápicos, como há pouco se falou, de uma planta, não é? Da camomila. Sim. Mas com os estudos feitos, onde podemos saber naquela dose, naquela concentração e com aquele efeito, com aquela eficácia, com aquela segurança. Temos que cuidar com concentração e contaminantes. Tudo que está sujeito às regulamentações do mercado, nós sabemos a composição dos contaminantes.
o que é feito em casa não sabemos tão bem. E, portanto, podemos estar a fazer bem, mas podemos não estar a fazer só bem. E os riscos de uma queimadura e de outras situações que podem advir também. Sim. Doutor Hugo, deixe-me ver que já temos aqui mais 5 perguntas. Os pediatras têm este condão. Onde quer que vamos, fomentamos perguntas de todo lado. É verdade, sem dúvida. Há sempre muitas Sim, dúvidas. As sim, sim, nossas sim. Sim, às crianças compras, à deixam-nos espera de um ser. autocarro. É engraçado que há sempre dúvidas de alguém. É engraçado. Bom, a minha filha, às vezes, quando limpo após fazer xixi, tem um muco viscoso rosado ou com veios de sangue no papel. Tem 4 anos. Sem mais sintomas, tem nem comichão, nem ardência, não tem nada. Sem mais sintomas, acho que exige uma observação médica. Não é muito habitual nem um muco viscoso, nem um muco rosado com raios de sangue. Pode não ser nada, podem só ser pequenas escoriações, ser uma zona mais sensível, mais friável e que ao limpar que pode sangrar um pouco, mas não é o tipo de sintomas mais frequentes. Sem outros Com 4 sintomas anos. associados, sim, nomeadamente sem comichão, sem outro tipo de queixas, torna-se mais estranho, porque as escoriações, geralmente, essa zona é muito sensível, dão esse tipo de queixas. Portanto, pode não ser nada, e se calhar não será nada, mas acho que faz sentido falar com o seu médico e haver uma observação. Esta era uma questão que tinha surgido nas stories também. Obrigada por colocarem, porque assim não escapa. Devemos puxar a pele da pilinha para trás para fazer uma melhor higienização? Ora bem, forçar, não. Mas sempre que for possível, sim. O que é que isto quer dizer? Aquela ideia de que se tem que puxar a pele da pilinha dos meninos para trás, logo desde que são bebés, para não ficar apertada e não serem operados, é errada. O que os estudos mostram é que esse tipo de prática vai aumentar a formação de pequenas feridas na pele, ao forçar a pele para trás, que ao cicatrizar diminuem a elasticidade da pele e isso sim aumenta o risco de terem que fazer uma circuncisão e uma operação mais tarde. Portanto, forçar essa retração do prepúcio, esse puxar da pele para trás, não. Até aos 6 anos, nem há necessidade de fazer grande coisa. Embora aquilo que nós vamos vendo e que sabemos é que a partir do ano e meio, a pele começa naturalmente a ganhar mais elasticidade. E, portanto, a partir daí, não há problema nenhum no banho de ir puxando para trás até onde der. Porque se nós puxarmos para trás e conseguimos higienizar aí, vamos diminuir o risco de balanites que eu falei há pouco. Portanto, puxar para trás sem forçar, sim, sempre com um conselho também importante. Sempre que se faz a retração da pele, depois de higienizar, deve-se voltar a puxar a pele para a frente. Quando a pele fica atrás, às vezes pode ficar a estrangular o pênis e isto dá situações complicadas. Portanto, sempre que se faz a retração, depois tem que se puxar para a frente outra vez. Agora, volto a dizer, e esta é a mensagem mais importante, retrações forçadas da pele da pilinha até aos 6 anos, não. E mesmo depois dos 6 anos, não se deve forçar. Isso deve ser sempre avaliado em consulta médica e tentar perceber se é preciso algum tipo de tratamento ou não. Muito obrigada. Essa era uma questão, de facto, muito frequente. Aqui, Sim. novamente, já respondeu. Devemos puxar a pele do pênis até a bebê de 2 anos. Já respondemos a esta. Só até onde for, sem forçar. E, boa noite. Os sabonetes de glicerina são bons para usar na zona íntima. Obrigada e boa noite. É assim, não vou dizer que são maus, mas não são os mais adequados, principalmente quando falamos em pediatria. Portanto, o ideal, eu sei que vou ser repetitivo, mas tendo nós produtos específicos para as diferentes partes do corpo, produtos testados e desenhados especificamente para esses locais, faz muito mais sentido utilizá-los do que utilizar algo que dê para todo o corpo, ou porque a pele efetivamente é diferente, a composição microbiana é completamente diferente e isso, quanto mais nós respeitarmos, melhor vai ser o funcionamento da nossa pele. O que fazer quando a criança faz muitas vezes xixi às pinguinhas sem ter uma infecção urinária? Grande parte das vezes são vulvovaginites ou balanites. São irritações vaginais que vão irritar a saída da uretra, que é a parte por onde sai o tubinho por onde sai a urina. Portanto, nas meninas isso é muito frequente. Uma vulvovaginite, uma inflamação da região genital, pode irritar a parte terminal da uretra e a criança tem sempre aquela necessidade de ir urinar e ao urinar até arde um bocadinho, porque ao passar na região inflamada arde, a criança para e depois vai ter que ir mais vezes urinar pouco. São sintomas sobreponíveis aos das infecções urinárias. A diferença aqui
é que nestes casos de vulvovaginite, isto é só por uma irritação local da parte terminal da uretra, e nas infecções urinárias é por uma inflamação da uretra, às vezes da bexiga também, e às vezes até mesmo dos próprios rins, de todo o aparelho urinário, também dessa parte terminal da uretra, mas não só, que vai provocar estes sintomas, geralmente mais exuberantes, mas acima de tudo que vão dar alterações numa análise de urina, coisa que nas vulvovaginites não dá. E, portanto, nós quando temos dúvida, fazemos uma análise de urina, e nas vulvovaginites geralmente a urina vem normal, porque não é uma infecção urinária, e nas infecções urinárias temos alterações. Outra forma de distinguir uma situação da outra tem a ver com a ardência da região genital ou não, quando a criança não está a urinar. Ou seja, numa infecção urinária as queixas são só ao urinar, numa vulvovaginite as queixas são mais frequentes e podem ser no banho, podem ser quando a criança não está a urinar, está só quieta, portanto, porque a irritação está sempre lá. Em relação à higienização do pénis de uma criança de 6 anos, qual é a melhor forma? Água e gel de banho, com esponja de banho? Ora, três questões muito importantes. Sim. Água, claramente. De preferência, um produto de higiene íntima também melhor do que um gel de banho. A questão das esponjas tem que ter cautela, porque muitas vezes as esponjas estão super contaminadas. Quando se usa a primeira vez, não, mas a partir daí as esponjas ficam super contaminadas. Ficam sempre restos de pele, ficam restos de produtos e, portanto, é fácil haver sobreinfecções bacterianas dentro das esponjas. Portanto, as esponjas não são utensílios muito adequados e muito interessantes, nem para a higiene íntima, nem para outra parte das outras partes É do corpo. preferível usar só... Mãozinhas. Tudo o resto arrisca-se a haver aqui alguma contaminação e um desequilíbrio das bactérias que existem na pele. Esse é outro aspecto importante que não referimos há pouco, quando falámos da autonomia das crianças, lavar as mãos. Sim, exatamente. O lavar as mãos é fundamental. É outro passo importantíssimo. Claro. As mãos são E, grandes portanto, vetores. Nós isso aprendemos com a Covid e todos nós sabemos que as mãos são vetores de contaminação. Exatamente, já não há dúvidas sobre isso. Não, se alguém tinha dúvidas, acho que rapidamente as dissipou. E como lavar? Sim, como lavar, os tempos, tudo. Existe algum gel íntimo de menino para 4 anos? Ora, sim. Sim, já falámos há pouco. Existe, sim. Já falámos várias vezes. A Letifem tem um especificamente para meninos. As assaduras de bebê... as assaduras de bebê é por alimentação ou falta de higiene. Portanto, aqui a fralda. Na maior parte das vezes, nem uma coisa nem outra. A alimentação interfere pouco nas assaduras, pode interferir um pouco na composição das fezes, seja em termos de bactérias, seja em termos de pH e de composição química e produtos que possam existir nas fezes, que possam ser mais ou menos agressivos para a pele, mas na maior parte das vezes, numa pele saudável, essas diferenças não são significativas. A má higiene, como é lógico, pode ser um fator de risco para as assaduras, mas na maior parte das vezes também não é a causa, porque eu vejo centenas de crianças todas as semanas e não é muito habitual ver crianças com pouca higiene, felizmente. Portanto, não vou dizer que não favorece, porque favorece, mas não é a principal causa. Na maior parte das vezes o que estamos a falar são situações em que a pele, por qualquer motivo, perdeu a sua capacidade de barreira, deixou de funcionar tão eficazmente, pronto, surgiram micro-organismos que foram infectar a própria pele reage de forma inflamatória, ficando mais vermelha, mais inchada, com comichão, a criança vai coçar e temos aqui depois todos os sintomas que podem surgir nessas situações de assadura. Mas na maior parte das vezes, eu diria que nenhuma nem outra. Embora possam influenciar principalmente a falta de higiene. Obrigada, porque é importante sempre sublinhar essa questão. Sim. Doutor Hugo, eu acho que aqui a mesma senhora já deu aqui continuidade, eu acho que era um menino de balanite, 3 ou 4 anos, se eu estava atenta. Eu vi também que não tinha passado com Canesten. Não passou com a clotrimazole. Exatamente. Okay. Nem com, exatamente. O Canesten é um antifúngico, isto é um nome comercial, mas é o nome que a senhora pôs, é um antifúngico e as balanites geralmente são bacterianas, não são provocadas por fungos. Portanto, colocar Canesten ou outro antifúngico não faz sentido porque não tem eficácia nenhuma para as balanites. Tem eficácia para as candidíases, para as infecções por fungos, que se manifestam de forma diferente e não como balanite, como borbulhinhas na pele, coisas diferentes. Portanto, entendo que não tenha funcionado porque não é esse o micro-organismo em causa. Depois deu
o exemplo de um antibiótico tópico e disse que estava a fazer também antibiótico, presumo que seja oral, e a pergunta eu li era ao fim de quanto tempo é que era esperado haver resultados. Eu diria que ao fim de 3 dias tem que haver melhorias. Se não houver melhoria nenhuma, acho que faz sentido uma reavaliação. Claro que depois vai depender um pouco. Se for um pênis com uma fimose muito grande, a pele muito apertadinha, que não se consegue sequer colocar lá dentro a pomada direito, a resposta pode ser um bocadinho mais tardia, nem se consegue fazer uma boa higiene, a resposta pode ser mais tardia. Mas eu diria que em 2, 3 dias é suposto haver melhoria, principalmente porque estava a fazer um antibiótico oral, embora é muito discutível a utilidade dos antibióticos orais nas balanites, mas pronto, mas não deixa de ser um reforço antibacteriano. Portanto, 2, 3 dias se não melhorar, acho que faz sentido uma reavaliação. Tínhamos aqui uma questão sobre a vitamina D, que hoje vamos passar. E temos aqui um menino com 5 anos que não fiz o tal chamado arregaçar da pilinha. O que é hei de fazer? Primeiro, ainda bem que Mas não há fez. algum problema? Ou... Primeiro, ainda bem que não fez, está de parabéns, porque não é preciso fazer. O que deve é começar a fazer agora, um pouco como eu disse há pouco, e puxando para trás até onde der. Eventualmente aos 6 anos, aos 5 anos, se a pele estiver muito apertadinha, se uma fimose grande, até faz sentido aplicar um creme com um corticoide, com um bocadinho de cortisona, para dar mais elasticidade à pele e perceber se com esse aumento de elasticidade se consegue vencer a dificuldade em puxar a pele para trás. Mas se aos 6 anos não houver melhoria nenhuma, e a solução é ir a uma consulta de cirurgia pediátrica, porque provavelmente vai acabar numa circuncisão. E o creme muda fraldas? Desculpa, antes disso pode fazer algum sentido a observação por cirurgia pediátrica, principalmente se houver balanites de repetição ou infecções urinárias de repetição. Isso aí pode fazer algum sentido, porque é um fator de risco. Creme muda fraldas? Creme muda fraldas, aplicar sempre ou não? Portanto, eu acho que aqui a ideia é o creme muda fraldas. Não sei, há pouco também surgiu uma questão sobre o creme barreira, se devia aplicar sempre ou quando há problemas. Portanto, aqui já 2 ou 3 vezes que surgiu a mesma questão. Sempre não. Só quando a pele não estiver íntegra. A pele funciona bem como uma barreira. Se a pele for saudável e estiver íntegra, não é preciso que os nossos bebés andem sempre todos besuntados. Eles podem perfeitamente ter a sua pele a respirar. Por muito bons que sejam os cremes, estamos a falar sempre de alguns químicos e de alguns produtos que são supérfluos para uma pele saudável, são desnecessários para uma pele saudável. E, portanto, quanto menos, melhor. Menos é mais, sempre. Este é um bom ditado. Portanto, numa pele saudável, não. Se a pele começar a ficar assim vermelhinha, aí faz sentido reforçar o creme barreira ou o creme muda fralda para ajudar a cicatrizar e para ajudar a pele a funcionar como uma barreira para a entrada de micro-organismos. Ora, e aqui boa noite a todos os que continuam a dar-nos as boas noites, sejam bem-vindos aqui de outras farmácias, colegas. E a Joana está-nos aqui a dar também uma informação importante, é que de facto também existe uma gama da Leti, que é a Leti AT4, aqui específica também para essas situações, quando é necessário usar. Mais uma questão aqui, dando continuidade aqui à fralda e agora outra vez às assaduras. Óleo de amêndoas doces pode ser aplicado antes do... Mais uma marca, mais uma vez, portanto aqui um protetor, o óxido de zinco, nos casos da assadura? Eu não vejo grande utilidade, andamos a misturar produtos, confesso. A questão de aplicar um óleo de amêndoas doces antes de um creme da fralda é que o creme não vai aderir tão bem à pele. Estes cremes são desenhados para aderir à pele, alguns dos componentes são absorvidos, outros não, ficam à superfície, mas esta conjugação destes produtos e esta interação com a pele que faz sentido para otimizar o efeito cicatrizante e de barreira destes cremes. Se nós pusermos óleo de amêndoas doces na pele antes de aplicar um creme, vamos estar a impermeabilizar a pele. Claro que não vão entrar químicos desnecessários, mas os outros também não vão aderir também à pele se cá vamos perder alguma eficácia. Pronto, eu diria que se for para aplicar um creme da fralda, deve-se aplicar o creme da fralda, não vamos estar a aplicar um óleo antes. Continuando, óleo de amêndoas doces pode ser aplicado em vez do creme hidratante? Já respondeu. Aqui é um bocadinho diferente, não é em vez do creme da fralda, aqui eu acho que é para o resto do corpo. Em vez do creme hidratante. Okay. Em vez do que tem toda a razão, em vez do creme hidratante, exatamente. Pode, embora é um produto menos rico, digamos assim. Mais uma vez, como o Soutor dizia há pouco, há produtos tão formulados especificamente pois, a questão é um para a pele do corpo. É que está tudo tão pensado hoje em dia, o conhecimento é tão grande e o pormenor é tão grande que às vezes é um bocadinho estranho
não aproveitarmos esse conhecimento. Eu não vou dizer que é uma má opção, eu não tenho problema nenhum em usar óleo de amêndoas doces, em que os jovens usem óleo de amêndoas doces. Eu sigo a mesma lógica que disse para o creme da fralda. Os bebés não precisam de pôr creme todos os dias. Uma pele saudável não precisa de ser revestida com mais nada. Pronto, temos é que estar atentos aos primeiros sinais em que a pele começa a ficar mais áspera, mais desidratada e assim reforçar a hidratação. Que na verdade, mesmo o termo hidratação é um termo falacioso, é um termo enganoso, porque nós não hidratamos a pele. Nós colocamos gordura à superfície da pele para que a pele não perca água. Portanto, e aí o óleo de amêndoas doces faz o seu efeito, como é lógico. Temos outros produtos que podem ter uma eficácia um bocadinho maior, mas o óleo de amêndoas doces faz o seu efeito, portanto, não acho que seja errado, embora entre utilizar um óleo de amêndoas doces ou um produto específico para bebê, desenhado especificamente para bebê, se calhar tem mais vantagens um produto Até porque, específico por para vezes, o bebê. óleo das amêndoas doces até pode desencadear outro tipo de reação e de Pois, resposta. nós não sabemos Na... muito bem, e mais uma vez o óleo de amêndoas doces, o controle de qualidade dos óleos de amêndoas doces também não são todos iguais. Portanto, tudo o que seja mais específico, tenha mais ciência por trás, a mim agrada-me um pouco mais, confesso. E a mim também. Ora, e mais 4 perguntas, e eu acho que vão ser as nossas últimas perguntas. Ora, a minha filha tem 12 anos, deve usar um gel íntimo todos os dias ou deve intercalar? Deve usar todos os dias, deve ser adequado ao seu desenvolvimento pubertário. Eu volto a dizer, nós marcamos a questão da menstruação como uma etapa-chave para distinguir entre cremes pediátricos e de adultos, e eu acho que podemos pensar na questão do aparecimento das maminhas e, acima de tudo, mais do que o aparecimento das maminhas, o começar a surgir corrimento vaginal, que geralmente antecede o surgimento da menstruação em 6 meses a um ano, e quando começa a surgir esse corrimento vaginal, eu acho que faz sentido começar a transitar para o adulto. Uhum. Temos aqui Porque quer mais dizer uma que os ovários estão a questão. funcionar. A maior parte dos cremes têm constituintes, diversos constituintes, não sei bem se devo expor a pele, fico com dúvidas, há muito marketing. Claro que há muito marketing, claro, e claro que o marketing também não é todo 100% fiável. Eu sou muito franco, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito franco, não vale a pena estarmos com rodeios. Agora, a questão é que os produtos pediátricos, tudo que sejam produtos pediátricos, na maior parte das vezes estão sujeitos a controlos de qualidade diferentes dos produtos adultos. Estão sujeitos a controlos específicos e, portanto, isso desde logo é uma garantia de qualidade. O que nós temos também que perceber é que os produtos não são todos iguais, como é lógico, e há produtos testados mais e produtos mais testados e produtos menos testados. E há produtos que são especificamente desenhados para serem menos reativos, eu não gosto de chamar hipoalergénicos, isso implicava estudos se calhar um bocadinho mais detalhados, mas menos reativos, mais sensitivo, digamos assim, não tem nada a ver com a linha sensitiva que estávamos a falar há pouco, estou a falar de um modo geral, e há outros produtos que são de linhas mais correntes, mais comerciais, não deixam de ser boas, atenção, principalmente para situações que estejam em que a pele esteja íntegra, não deixam de ser boas, e a maior parte dos bebés, das crianças, toleram esses produtos, mas tudo que sejam produtos mais para peles desenhados especificamente para peles mais sensíveis, acabam por ter menos químicos, e os químicos que estão lá são químicos mais cuidados, se quisermos dizer assim. Portanto, sempre que nós podemos optar por esse tipo de produtos, é mais vantajoso. Claro que todos os produtos, e eu disse há bocadinho, quando falei do creme da fralda e do creme hidratante, todos os produtos que nós adicionamos ao nosso corpo têm químicos desnecessários. Todos. Todos. Mas nem todos os químicos desnecessários fazem mal. A questão é essa. E quando estão estudadas as suas concentrações, quando está estudada a composição, estes químicos são A sua efetivamente eficácia, e a desnecessários. sua eficácia? Sim, mas são desnecessários, podem não ter um Claro. efeito nenhum, mas vão ajudar os importantes a funcionar. E, portanto, eles têm que estar lá. É como quando nós falamos dos constituintes das vacinas. A vacina não é só a partícula que vai desencadear a resposta. Temos uma série de Claro. outros compostos que estão controlados em termos de composição, em termos de quantidade e de qualidade, e que são fundamentais para a eficácia global do produto. Portanto, respondendo claramente, todos estes produtos têm químicos, é verdade. Nem todos estes químicos são publicitados, porque nem todos são interessantes. É verdade também. E se publicitasse todos, isto era uma seca desgraçada, até para os profissionais de saúde, que têm muitos nomes que se calhar alguns não acrescentam muito, mas que são fundamentais para o funcionamento como um todo. E, portanto, acreditando, produtos pediátricos, produtos especificamente pediátricos, e para serem menos reativos, são sempre a melhor opção.
Ora, aqui bolinhas no cotovelo, seria também aqui outra questão. Ora, eu sei que o direto não é sobre este tema, perguntam se tem consultório no Porto. Só em Viana do Castelo. Tenho que fazer mais uns quilómetros. Mas vão visitar uma cidade lindíssima. E o Também Dr. acho. Hugo. A minha filha, com 2 anos, tem irritação na vagina e não para de se coçar até fazer sangue. Isso foi aquilo que falou há pouco. O ciclo vicioso. É isso. Tem que se tentar. Primeiro tem que se logo tentar quebrar essa comichão com produtos de higiene íntima adequados logo. E se não resolver, acho que faz sentido uma observação médica. Mas eu começaria por aí. Se tiver comichão no rabinho, associava um desparasitante também, como expliquei há pouco. Ora, e aqui a Joana Vasquez, do Laboratório Leti, sublinha aqui esta questão da importância dos vários estudos e estudos pediátricos da gama Leti-Fen, do laboratório que está no mercado há mais de 100 anos, não é? Portanto, aqui a consistência e a robustez científica também que está por trás. E aqui, a minha filha tem 12 anos, a esta questão já respondemos, agora acho que já respondemos a todas. Só confirmar. Esta também já respondemos. Um que viscoso também. Sabonetes, puxar. Já está. Doutor Hugo respondeu a tudo. Estou com a sensação de dever cumprido. Exatamente. Missão, dever e missão cumprida. Exatamente. Quer deixar-nos uma mensagem final? Eu acho que é interessante que o conhecimento das pessoas vá neste sentido de perceber que nós, as nossas partes do corpo são todas diferentes. Claro que nós não somos um puzzle, um conjunto de peças, elas são todas interligadas, mas é o entender esta interligação, esta necessidade de respeitar as diferenças que vai fazer com que o nosso organismo como um todo funcione melhor. E quanto mais a ciência nos mostra estas diferenças, quanto mais nós podemos avançar no conhecimento sobre estas diferenças e quanto mais respostas tivermos adequadas a respeitar essas diferenças, mais vamos otimizar o estado de saúde global, que é aquilo que todos nós queremos. Sem dúvida. E aqui nunca descuramos também a importância de termos a ciência aqui através dos laboratórios e da dermocosmética. Eu passo aqui agora um bocadinho a mensagem, de facto, do Laboratório Leti, como eu disse, tem mais de 100 anos, este laboratório espanhol, e da importância de ter esta resposta específica para esta zona específica de que estamos a falar hoje, em concreto, em pediatria, uma resposta para as meninas, para os meninos, um creme vulvar pediátrico, também formulado especificamente para as meninas, e, portanto, a importância destas soluções, destas respostas, com estudos por trás, com muita evidência, de uma gama que é mais recomendada por pediatras na Península Ibérica e que é aquela também que tem a maior cota de mercado em termos pediátricos. Mas sempre com a ciência por trás e com a evidência por trás no que diz respeito à composição, à formulação, a todos os seus constituintes e à eficácia e à segurança destes produtos. Certamente haveria muitas outras questões para respondermos e agora já vi que foram surgindo mais, mas temos aqui uma boa notícia para vos dar. É que na próxima terça-feira, às 21h30, estaremos novamente à conversa. O Dr. Hugo, eu e a loja da farmácia, também a convite da Leti, para continuarmos esta conversa sobre a higiene íntima nas nossas crianças. Dr. Hugo, muito, muito obrigada por este serão, pelo seu tempo. E obrigado a todas as pessoas que estiveram presentes e a participação que foi muito interessante, muito ativa. Muito obrigado pela vossa paciência por me estarem a ouvir. Obrigada a nós pelo seu tempo, como eu dizia, a sua dedicação, pela forma tão clara e objetiva com que respondeu a todas as questões. Obrigada, mas eu também agradeço a todos os que estiveram connosco, e a participação não só nas stories como hoje, também aqui esta interação é importantíssima, é para isso que nós organizamos estes diretos. Agradecer à Leti também todo o apoio para estarmos aqui. Obrigado à Leti e assim a sua moderação. Obrigada. Que foi muito simpática. Obrigada, ainda bem que foi um serão agradável, foi um gosto falar consigo. E terça-feira, há mais, às 21h30,
na loja da farmácia. E há mais outra notícia, é que a loja da farmácia, em parceria com a Leti, tem um código de desconto de 20% em toda a gama Leti Femme até domingo, dia 18. Portanto, se alguém quiser readquirir ou experimentar, tem o código Dicas20, então com esta condição especial que a Leti e a loja da farmácia estão a disponibilizar até domingo. Boa noite a todos. Doutor Hugo, mais uma vez foi um gosto enorme conversar consigo, foi um prazer. Fique bem e até terça. Exatamente. Boa noite a todos, muito obrigada. Noite Fiquem a todos. bem, Obrigado. com mais e melhor saúde.